E aí, pessoal? Hoje é a nossa segunda aula de fotossíntese, onde nós vamos abordar a influência de alguns fatores ambientais nesse processo de síntese de matéria orgânica. Vamos lá. Na última aula nós vimos que para que aconteça o processo de fotossíntese, o ser vivo fotossintético precisa de 3 elementos basicamente: a luz como fonte de energia, o CO2 como fonte de carbono e a água como fonte de hidrogênio. Mas tanto a fotossíntese como outros processos bioquímicos são regulados por fatores abióticos, por fatores ambientais. No caso da fotossíntese, esses fatores são a temperatura, a concentração de gás carbônico e a intensidade de luz. Vamos ver como o processo de fotossíntese se comporta em relação a esses fatores. Lembrando que, como nós vimos na primeira aula, existe uma diversidade muito grande de seres vivos que fazem fotossíntese. E essa diversidade vai se refletir na temperatura, na concentração de gás carbônico e na intensidade de luz consideradas ótimas para cada grupo de ser vivo que utiliza esse processo. No caso da temperatura, se nós plotarmos em um gráfico a taxa de fotossíntese em função da temperatura em graus Celsius, nós vamos observar, no caso de algumas plantas, por exemplo, que a temperatura ótima para a fotossíntese está entre 30 e 40 graus. Então, o ponto ótimo para essas espécies vai estar dentro dessa faixa de 30 a 40 graus. Acima de 40 graus já ocorre desnaturação das enzimas que atuam no processo. Esses processos bioquímicos, não só a fotossíntese, mas outros como a respiração celular, por exemplo, são todos mediados por essas proteínas chamadas enzimas. E as enzimas são sensíveis a temperaturas muito elevadas. Elas desnaturam e isso compromete o processo. Por outro lado, temperaturas muito abaixo dessa faixa também são prejudiciais ao processo, porque a energia necessária para que as moléculas de enzimas e de substratos tenham o grau de agitação de movimento necessário para que haja o encontro para as reações acontecerem é muito baixa. Portanto, quando os valores de temperatura se distanciam desse ponto ótimo, a taxa de fotossíntese diminui. No caso da fotossíntese em função da concentração de gás carbônico, nós temos que lembrar que o gás carbônico, o CO2, serve como fonte de carbono para a construção da matéria orgânica. E se não existir gás carbônico disponível no ambiente para o ser vivo fotossintetizante, a fotossíntese não ocorre. E aí uma concentração nula de gás carbônico significa também uma taxa zero de fotossíntese. Portanto, à medida que a concentração de gás carbônico disponível no ambiente aumenta, a taxa de fotossíntese também aumenta, até que as moléculas de enzima que participam do processo estejam todas comprometidas e o processo atinja o máximo em velocidade. A partir desse ponto, mesmo que a concentração de gás carbônico aumente, a taxa de fotossíntese permanece constante. Logicamente, uma concentração excessivamente alta de gás carbônico pode levar a respostas como o fechamento de estômatos e aí uma diminuição no processo. E lembrando que esses valores aproximados variam bastante dentro da gama de diversidade de seres fotossintetizantes. Para estudarmos a influência da intensidade de luz no processo de fotossíntese, vamos considerar 2 processos bioquímicos: a taxa de fotossíntese em função da intensidade luminosa e a taxa de respiração celular em função da intensidade luminosa. Reparem que a taxa de respiração celular permanece constante, porque não depende da intensidade luminosa. No caso da fotossíntese, à medida que a intensidade luminosa aumenta, a taxa de fotossíntese também aumenta, até um ponto no qual as enzimas e os reagentes que participam do processo não conseguem mais aumentar a velocidade. Esse ponto é conhecido como ponto de saturação luminosa e, a partir dele, o processo permanece constante, mesmo que a intensidade de luz aumente. A comparação, então, entre esses 2 processos nesse gráfico pode levar a algumas conclusões importantes.
Reparem que à medida que a intensidade luminosa aumenta, a taxa de fotossíntese, que inicialmente é menor que a taxa de respiração celular, também aumenta. E em um determinado ponto, essas duas taxas são iguais. Esse ponto é chamado de ponto de compensação fótica. Isso significa que, para valores de intensidade luminosa menores que o valor do ponto de compensação fótica, a taxa de fotossíntese é menor que a taxa de respiração celular. Isto é, o ser vivo, uma planta, por exemplo, está gastando as suas reservas, porque a taxa de produção de matéria orgânica que é produzida na fotossíntese, é menor que a taxa de quebra dessa matéria orgânica para gerar energia na respiração celular. E aí, para esse valor de intensidade luminosa, aqui no eixo das abscissas, no eixo X, que corresponde ao ponto de compensação fótica, as taxas são iguais. Isso significa que toda a matéria orgânica produzida na fotossíntese está sendo usada na respiração celular. Um processo compensa o outro. Não sobra matéria orgânica para reserva. Não sobram, por exemplo, moléculas de glicose para serem transformadas em amido, que é um polissacarídeo de reserva. As moléculas orgânicas formadas na fotossíntese estão sendo consumidas na respiração celular. Então, tanto as moléculas orgânicas quanto o oxigênio liberado na fotossíntese estão sendo utilizadas nas mitocôndrias no processo de respiração celular. Então, a gente pode concluir que esse gráfico tem três regiões importantes. A região A, que corresponde a uma taxa de fotossíntese menor que a taxa de respiração celular, na qual o ser vivo está gastando suas reservas. No caso de uma planta, por exemplo, utilizando o amido de reserva, quebrando o amido em moléculas de glicose e utilizando essas moléculas de glicose na mitocôndria, na respiração celular para obter energia. Uma região que corresponde ao ponto de compensação fótica, a valores de intensidade luminosa que correspondem ao ponto de compensação fótica, no qual a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração celular. E aí isso significa que a matéria orgânica produzida na fotossíntese e o oxigênio liberado estão sendo consumidos nas mitocôndrias no processo de respiração celular. Portanto, não existe conversão de matéria orgânica, conversão de glicose, por exemplo, em amido para reserva, e não existe liberação de oxigênio para o meio ambiente. E uma terceira região, que corresponde a valores de intensidade luminosa acima do ponto de compensação fótica e estão relacionados a uma taxa de fotossíntese maior que a taxa de respiração celular, e isso significa que o ser vivo está produzindo matéria orgânica a mais do que gasta na respiração celular, tanto matéria orgânica quanto oxigênio. E nessa situação, a matéria orgânica produzida pode ser armazenada como substâncias de reserva, como amido, e existe excesso de liberação de oxigênio. Nem todo o oxigênio produzido está sendo utilizado na respiração celular e, portanto, ocorre a liberação de oxigênio para o meio ambiente. Além disso, e ainda em relação à luz, existem diferenças nas frequências de energia eletromagnéticas que são melhores absorvidas pelas clorofilas. Quando a luz branca, que é formada por uma mistura de vários comprimentos de onda juntos, é refratada, e isso acontece quando ela muda de meio, como no caso aqui quando passa por um prisma, as diferentes velocidades dos comprimentos de onda nessa refração formam o que a gente chama de espectro de luz visível, que é formado pelos comprimentos de onda que a nossa visão pode detectar. Existem inúmeros outros que nós não conseguimos perceber, mas o espectro de luz visível é aquela faixa, aquele intervalo de comprimentos de onda que nós podemos perceber. Esse intervalo que forma o espectro de luz visível vai de comprimentos de onda de aproximadamente 400 nanômetros até comprimentos de onda de aproximadamente 700 nanômetros. Reparem aqui que quanto menor é o comprimento de onda, maior é a frequência. Então, se nós analisarmos esse esquema nesse sentido, nós temos a diminuição da frequência e o aumento do comprimento de onda. Se analisarmos o esquema no sentido contrário, nós temos a diminuição do comprimento de onda e o aumento da frequência. Portanto, comprimentos de onda
abaixo de 400 nanômetros, abaixo do violeta e com frequência acima do violeta, é o ultravioleta, que nós não percebemos. Frequências maiores nós temos raio-x, raios gama, etc. E comprimentos de onda maiores que 700 nanômetros, acima da faixa do vermelho, portanto com frequências menores, nós temos o infravermelho, que nós também não percebemos. Comprimentos de onda maiores são comprimentos de onda de rádio, por exemplo. E aí tudo que nós podemos enxergar, tudo que os nossos neurônios, que a nossa retina consegue captar, está dentro desse espectro de luz visível. Fora desse espectro, nós, espécie humana, não podemos perceber nada pelo sentido da visão. Existem outros seres vivos, outros animais, inclusive, que podem perceber outros comprimentos de onda. Mas isso é outra história. Voltando aqui para a fotossíntese, um experimento clássico foi feito com algas do gênero Spirogyra. Essas algas têm um cloroplasto longo e espiral. Experimentos desse tipo visam observar quais os comprimentos de onda são melhores aproveitados, possibilitam uma melhor obtenção de energia no processo de fotossíntese. O experimento consiste basicamente em decompor a luz e incidir essa luz decomposta sobre a alga. Bactérias aeróbias que têm afinidade por oxigênio são colocadas no meio e a concentração dessas bactérias é observada. Logicamente, essas bactérias vão acumular nas regiões da alga onde ocorre maior liberação de oxigênio, ou seja, onde a taxa de fotossíntese é maior. E quando se conduz esse tipo de experimento, observa-se que na faixa entre 400 e 450 nanômetros, faixa do violeta, azul, e na faixa de 650 para cima, que é a faixa do vermelho, ocorre maior produção de oxigênio, isto é, a taxa de fotossíntese é maior. Através de experimentos desse tipo, nós sabemos os comprimentos de onda. Nos casos da clorofila A e clorofila B, esses comprimentos de onda estão entre 400 e 450 nanômetros e por volta dos 650 nanômetros, que correspondem ali ao comprimento de onda do azul e violeta, na faixa do azul e violeta e na faixa do vermelho. Por isso, em seres vivos, como plantas que usam esse tipo de clorofila, nós enxergamos o cloroplasto verde. O que nós enxergamos são as frequências que estão disponíveis para os nossos órgãos do sentido, no caso, os olhos. Os neurônios que compõem a retina são excitados por esses comprimentos de onda, por essas frequências, e nós interpretamos isso como cores. Enxergamos os cloroplastos verdes porque é o comprimento de onda menos absorvido e mais refletido por essas estruturas. Como eles refletem comprimentos de onda na faixa do verde, nós enxergamos o cloroplasto verde. E, logicamente, existem também outros pigmentos que participam da fotossíntese. Não só as clorofilas A e B, existem outros tipos de clorofila e existem também os carotenoides, que possuem outras cores, amarelo, laranja, justamente porque refletem mais comprimentos de onda nessas faixas do amarelo, do laranja, do vermelho e absorvem melhor em outros comprimentos de onda. É importante que você entenda que esses fatores foram analisados separadamente nessa aula, por motivos didáticos, mas que, na verdade, eles influenciam todos, como um todo, ao mesmo tempo, esse processo bioquímico que é a fotossíntese. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.